O milagre que mudou a vida de Antônia, quando a fé venceu a morte. Antônia Oliveira tinha apenas 12 anos quando os médicos disseram que ela não viveria mais do que alguns meses. O diagnóstico era cruel: hipertensão portopulmonar, uma doença rara e agressiva que afetava seu fígado e pulmões, fazendo com que seu coração trabalhasse em ritmo descompassado, como se estivesse sempre correndo uma maratona. Os vasos sanguíneos em seus pulmões estavam se fechando, e a pressão em suas artérias era tão alta que qualquer esforço, até mesmo caminhar até a cozinha, a deixava ofegante, com os lábios arroxados e as mãos geladas. Os remédios só adiaram o inevitável. Ela precisa de um transplante urgente, disseram os médicos do Hospital das Clínicas em São Paulo. Mas mesmo assim, as chances são mínimas. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher simples que trabalhava como diarista, chorava todas as noites no quarto para que a filha não ouvisse. O pai, seu João, um pedreiro que já lutava para colocar comida na mesa, vendia tudo o que podia: a televisão, o rádio, até as ferramentas de trabalho, para pagar as consultas e os remédios que custavam mais do que seu salário mensal. Mas o dinheiro acabava, e a esperança também. Deus, por que minha filha? Ele perguntava, olhando para o teto de sua casa humilde na periferia de Osasco. Até que um dia, enquanto esperava no corredor do hospital, Dona Maria ouviu duas mulheres conversando. Uma delas, com voz firme e cheia de fé, disse: "Minhas filhas, não é na medicina que está a última palavra. É em Deus." Na Igreja Universal, eu vi uma menina com câncer ser curada no altar. Os pastores oraram, impuseram as mãos, e Jesus operou o milagre. Dona Maria não era de frequentar igrejas, tinha sido batizada católica, mas há anos não pisava em um templo. Porém, naquela hora, algo dentro dela disse: "Vá. Não custa tentar." No domingo seguinte, mesmo com Antônia fraca e usando uma máscara de oxigênio portátil, elas entraram na Igreja Universal do Reino de Deus da região. O templo estava cheio, o louvor era vibrante, e o pastor, um homem de voz poderosa e olhares penetrantes, falava sobre a fé que move montanhas. Deus não é Deus dos impossíveis? Então por que você acha que seu caso é diferente? Ele desafiou a congregação. Antônia, sentada ao lado da mãe, sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dos remédios. Era como se uma mão invisível apertasse a sua, dizendo: "Você não está sozinha." A corrente de oração que quebrou as cadeias da doença. Naquela noite, o pastor anunciou uma campanha da fé: 7 dias de oração intensa, com jejum e ofertas de sacrifício. Quem tem um milagre para receber, vem à frente, ele convocou. Dona Maria, tremendo, levantou Antônia nos braços e a levou até o altar. A menina mal conseguia respirar, mas quando o pastor colocou as mãos sobre sua cabeça e começou a orar em línguas, algo extraordinário aconteceu. "Saia, espírito de morte. Em nome de Jesus, eu determino que essa criança viva", o pastor gritou, com uma autoridade que fazia o chão tremer. A congregação começou a clamar junto: "É milagre, Senhor! É milagre!" Antônia sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma fogueira santa a envolvesse. Suas mãos, antes geladas, esqueceram por um instante. E então, sem entender como, ela tirou a máscara de oxigênio e respirou fundo. 1, 2, 3 vezes. O ar entrou em seus pulmões sem dor, sem aperto. Os olhos da mãe se encheram de lágrimas: "Minha filha, você está respirando." Mas o pastor advertiu: "Isso é só o começo. A batalha espiritual é real, vocês precisam persistir." E assim, Dona Maria e Antônia voltaram todos os dias. Participaram da corrente de oração das 3 horas, onde fiéis se reuniam para clamar a Deus em voz alta. Antônia foi ungida com óleo consagrado, e o pastor ensinou: "Esse óleo é símbolo do Espírito Santo. Quando você passar nos lugares onde a doença te atacou, unja-se e declare: 'Por estas marcas, eu sou curada.'" Eles também começaram a dizimar e ofertar, mesmo com pouco. "Deus não precisa do seu dinheiro, mas da sua obediência", explicou o pastor. Seu João, mesmo relutante no início, viu que, após a primeira oferta, um cliente lhe pagou um serviço atrasado, exatamente o valor que havia dado na igreja. "Isso não é coincidência, João. É Deus provando que Ele cuida de quem confia nele", disse Dona Maria. O milagre confirmado pela medicina. 3 semanas depois, Antônia voltou ao hospital para novos exames. Os médicos, céticos, esperavam o pior.
Mas quando os resultados saíram, o cardiologista ficou boquiaberto, a pressão nos pulmões dela normalizou. Os vasos que estavam fechados, estão abertos. Isso não tem explicação médica. Antônia não precisaria mais de oxigênio. Não precisaria de transplante. Ela estava curada. No domingo seguinte, Antônia subiu ao altar para dar seu testemunho. Com voz firme, ela disse: "Eu vim aqui para morrer, mas Jesus me deu vida." Os médicos disseram que não tinha jeito, mas Deus disse que tinha. Se você está doente, se está quebrado, venha para a Igreja Universal. Aqui, os milagres acontecem. A congregação explodiu em glórias, e muitas pessoas choravam, tocadas pela fé daquela menina que havia vencido a morte. A lição que mudou uma família. Hoje, Antônia tem 15 anos. Ela corre, brinca, vai à escola e sonha em ser médica para mostrar que Deus usa a ciência, mas Ele é maior do que ela. Sua família nunca mais deixou de frequentar a igreja. Dona Maria se tornou obreira, ajudando outras mães que chegam desesperadas com filhos doentes. Seu João, que antes bebia para afogar as mágoas, hoje é um homem transformado, participando das vigílias de oração e testificando como Deus restaurou sua família. O pastor sempre repete: a fé não é só para crer no milagre. É para viver o milagre. E Antônia vive. Todos os dias. Se você está lendo esta história e pensa que seu caso é sem solução, lembre-se: onde a medicina para, Deus continua. Na Igreja Universal, não há doença que resista à oração de fé, não há cadeia que não se quebre com a unção do Espírito Santo. Como Antônia diz: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Basta crer. No mesmo bairro onde Antônia cresceu, morava um jovem chamado Lucas, de 23 anos. Ele era conhecido por todos como um rapaz inteligente, mas rebelde. Desde adolescente, se envolveu com más companhias, drogas e até pequenos furtos para sustentar o vício. Sua mãe, Dona Rosa, chorava todas as noites, pedindo a Deus que tirasse o filho daquele caminho. Ela já tinha ido em várias igrejas, mas nada parecia mudar. Até que um dia, uma vizinha a convidou para uma reunião na CCB. Dona Rosa foi com o coração apertado, mas cheia de esperança. Ao entrar na igreja, sentiu algo diferente. Não eram só palavras bonitas, era uma força que ela não conseguia explicar. O pastor falou justamente sobre filhos pródigos, e Dona Rosa sentiu que aquela mensagem era para ela. No final, quando o pastor fez o apelo, ela foi à frente e derramou sua dor aos pés do altar. Naquela noite, enquanto Dona Rosa orava, Lucas estava em casa, sob efeito de drogas, quando de repente sentiu um aperto no peito. Ele caiu no chão, sem conseguir respirar. Os amigos, assustados, chamaram uma ambulância, mas enquanto aguardavam, Lucas teve uma visão, viu sua mãe orando por ele na igreja, e uma voz disse: "Se quiser viver, vá até ela." Quando os paramédicos chegaram, ele já estava sentado, respirando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas algo dentro dele tinha mudado. No dia seguinte, Lucas apareceu na porta da CCB. Sua mãe, ao vê-lo, não acreditou. Ele estava pálido, abalado, mas com um brilho nos olhos que ela não via há anos. "Mãe, eu tive um sonho, ou uma visão. Não sei explicar, mas Deus me mostrou que você estava orando por mim. Eu preciso mudar", disse ele, com a voz trêmula. O pastor o recebeu com um abraço forte e disse: "Deus ouviu o clamor da sua mãe. Agora é a sua vez de ouvir a voz dele." Lucas começou a frequentar as reuniões, e a cada dia, sentia o peso das drogas e da rebeldia saindo de sua vida. Não foi fácil. As tentações vinham, as lembranças do passado o assombravam, mas ele se apegava às palavras do pastor: "A batalha é do Senhor. Você só precisa se render a Ele." Um mês depois, Lucas estava no altar, testificando. Contou como Deus o livrou da overdose, como a oração de sua mãe o trouxe de volta. Muitas mães choravam, identificando-se com Dona Rosa. Alguns jovens que também estavam nas drogas se aproximaram dele depois, pedindo ajuda. Lucas, que antes era um problema, agora era uma solução nas mãos de Deus. Hoje, ele é obreiro na CCB, trabalhando no setor de recuperação de dependentes químicos. Sua mãe, que antes vivia em desespero, agora sorria ao ver o filho pregando a palavra.
Deus não só salvou meu filho, ele o transformou em um pescador de almas, diz Dona Rosa, com lágrimas de gratidão. E assim, como Antônia, Lucas se tornou mais uma prova de que, onde o homem diz que não há jeito, Deus diz, eu tenho o poder. Na CCB, não há vida tão perdida que não possa ser restaurada, não há pecado tão grande que não possa ser perdoado. Basta um passo de fé. Basta acreditar que o milagre não é só para os outros, é para você também. Na mesma cidade onde Lucas foi libertado, morava uma jovem chamada Mariana, de apenas 19 anos. Ela era filha de pais separados, e desde cedo carregava uma dor profunda no coração. A falta de amor em casa a levou a buscar afeto nos lugares errados. Começou a frequentar festas, onde conheceu pessoas que a introduziram no mundo das drogas. Em pouco tempo, Mariana se viu presa em um ciclo de autodestruição, usando substâncias cada vez mais fortes para preencher o vazio que sentia. Sua mãe, Dona Zana, era uma mulher de fé, mas o desespero já começava a abalar sua confiança. Todas as noites, ela se ajoelhava ao pé da cama, chorando e pedindo a Deus que tocasse no coração da filha. Senhor, eu não aguento mais ver minha filha se perdendo. Se o Senhor não intervir, eu vou perdê-la para sempre, suplicava, com as mãos trêmulas e o rosto molhado de lágrimas. Até que um dia, uma irmã da CCB, que conhecia a situação de Dona Zana, a convidou para levar Mariana a um culto de libertação. Irmã, não desista. Deus pode fazer o que o homem não pode. Vamos levar sua filha para a igreja, mesmo que ela não queira, disse a irmã, com firmeza e compaixão. No início, Mariana resistiu. Não vou, mãe. Isso não é para mim, dizia, com os olhos vermelhos e a voz embargada. Mas Dona Zana, com a força que só uma mãe desesperada tem, insistiu. Filha, você não precisa acreditar agora. Só vem comigo uma vez. Se não gostar, nunca mais te pedirei. E assim, numa noite de quarta-feira, Mariana entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. O templo estava cheio, o coro cantava hinos de fé, e o Espírito Santo já se movia entre aquelas pessoas. Mariana sentou-se no fundo, de braços cruzados, com o coração fechado. Mas algo começou a acontecer dentro dela enquanto ouvia os testemunhos de pessoas que, como ela, haviam sido libertas das drogas, da depressão, de vidas destruídas. Quando o pastor começou a pregar sobre o poder de Jesus para quebrar toda a cadeia, Mariana sentiu uma dor no peito, como se algo dentro dela estivesse sendo mexido. As lágrimas, que ela tanto segurava, começaram a descer sem controle. Foi então que uma irmã se aproximou e, com um sorriso gentil, colocou a mão em seu ombro. Deus te ama, minha filha. Ele quer te libertar hoje. Mariana não aguentou. Caiu de joelhos ali mesmo, no meio da igreja, e começou a clamar por misericórdia. Deus, se o Senhor existe, me ajuda. Eu não aguento mais essa vida, chorava, com o corpo tremendo. Imediatamente, as irmãs a cercaram, orando com fé. O pastor impôs as mãos sobre ela e, em nome de Jesus, ordenou que toda a escuridão saísse de sua vida. E então, aconteceu. Mariana sentiu como se um peso imenso fosse tirado de suas costas. Uma paz que ela nunca havia conhecido encheu seu coração. Quando se levantou, seus olhos brilhavam de uma maneira diferente. Não havia mais ódio, nem revolta, nem aquele vazio que a consumia. No lugar, uma certeza, ela havia sido tocada por Deus. Nos dias que seguiram, Mariana começou a frequentar a igreja com sua mãe. As drogas, que antes a dominavam, agora lhe causavam nojo. O desejo por elas havia desaparecido como se nunca tivessem existido. Ela começou a participar dos cultos de jovens, a ler a Bíblia e a orar. Sua transformação foi tão visível que até seus antigos amigos das ruas notaram a diferença. O que aconteceu com você, Mariana? Você não é mais a mesma, perguntavam, surpresos. E ela, com um sorriso no rosto, respondia: encontrei Jesus. Ele me libertou. Hoje, Mariana é uma obreira dedicada na CCB, trabalhando no departamento de jovens. Ela ajuda outras meninas que, como ela, se perderam no mundo, mostrando que há uma saída, que há um Deus que ouve e que transforma. Sua mãe, Dona Zana, não cansa de agradecer. Eu quase perdi a esperança, mas Deus não só devolveu minha filha como a tornou uma guerreira dele. O que os homens disseram que era impossível, Deus fez. E assim,
mais uma história de milagre se soma às muitas que acontecem todos os dias na congregação cristã no Brasil. Porque onde o mundo vê o fim, Deus vê um novo começo. Onde o pecado tentou destruir, a graça de Jesus restaura. Não importa quão profunda seja a queda, o braço do Senhor é suficiente para levantar. Basta um corajoso passo de fé. Basta acreditar que, para Deus, não há causa perdida. O milagre que você tanto espera pode estar apenas a uma oração de distância. Na mesma cidade onde Jéssica encontrou sua redenção, vivia um jovem chamado Lucas, de apenas 19 anos. Ele era conhecido na vizinhança como um rapaz inteligente, mas que havia se deixado levar pelas más companhias. O vício nas drogas já havia roubado seu sorriso, seu sono e até mesmo o respeito da própria família. Sua mãe, Dona Maria, chorava todas as noites, pedindo a Deus que tocasse no coração do filho antes que fosse tarde demais. Uma tarde, enquanto caminhava pelas ruas sem rumo, Lucas sentiu um vazio tão profundo que suas pernas tremiam. Foi então que avistou um grupo de irmãos da congregação cristã no Brasil distribuindo folhetos e convidando as pessoas para um culto. Algo dentro dele o fez parar. Um dos irmãos, com um sorriso sincero, estendeu a mão e disse: "Filho, Jesus te ama e quer te dar uma nova chance." Aquelas palavras foram como um bálsamo em sua alma ferida. Mesmo relutante, Lucas aceitou o convite. Ao entrar na igreja, sentiu uma paz que não experimentava há anos. As músicas, as orações, tudo parecia falar diretamente com ele. Quando o pastor começou a pregar sobre o poder da conversão, Lucas não aguentou mais. As lágrimas escorreram, e ele se ajoelhou, pedindo perdão a Deus. Naquele momento, sentiu como se uma carga pesada fosse tirada de suas costas. Os irmãos o abraçaram, e Dona Maria, que havia sido convidada por uma vizinha, também estava lá. Ao ver o filho de joelhos, chorando de arrependimento, ela caiu em prantos de alegria. "Meu filho voltou", exclamou, enquanto os irmãos oravam por ambos. Nos dias que seguiram, Lucas começou a frequentar os cultos e as reuniões de jovens. Os irmãos da igreja o acolheram como um irmão, ajudando-o a se afastar das más influências. Ele encontrou força na palavra de Deus e na comunhão com os santos. O vício que antes o dominava perdeu o poder, e Lucas passou a testemunhar do amor de Jesus para outros jovens que, como ele, estavam perdidos. Hoje, Lucas é um dos jovens mais ativos na igreja. Ele ajuda na evangelização, visita os enfermos e compartilha seu testemunho em reuniões, mostrando que, com Deus, nenhuma vida está perdida. Sua mãe, Dona Maria, não se cansa de agradecer: "Eu via meu filho se afundando, mas Deus o resgatou." O que o mundo não pôde fazer, Jesus fez em um instante. E assim, mais uma vida é transformada pela graça de Deus na congregação cristã no Brasil. Porque onde o desespero tentava reinar, a fé abriu caminho. Onde as trevas queriam vencer, a luz de Cristo brilhou mais forte. Não importa quão longe alguém tenha ido, o amor do Pai é maior. Basta um coração disposto a se render, e Deus faz o impossível. O milagre que você tanto espera pode estar mais perto do que imagina. Basta crer. Na mesma cidade onde Lucas encontrou sua redenção, vivia uma família que parecia não ter mais esperança. O senhor Antônio, um homem trabalhador, havia perdido o emprego há meses. As contas se acumulavam, e a cada dia que passava, o desânimo tomava conta de seu coração. Sua esposa, Dona Ana, orava em silêncio, mas as lágrimas eram mais frequentes que as palavras. Os filhos, ainda pequenos, percebiam a tensão em casa e perguntavam: "Pai, por que você está tão triste?" Foi numa tarde de sábado, quando a família já não sabia mais o que fazer, que Dona Ana recebeu um convite de uma vizinha: "Venha conosco à igreja hoje. Lá você vai encontrar paz." Mesmo sem muita fé, ela aceitou, levando Antônio e as crianças. Ao entrarem na congregação cristã no Brasil, sentiram algo diferente. Não eram apenas palavras bonitas ou promessas vazias. Era uma presença real, um amor que acolhia sem julgar. Naquele culto, o irmão que pregava falou justamente sobre a providência divina. "Deus conhece suas necessidades antes mesmo que você as apresente a Ele", disse com convicção. Antônio, com os olhos cheios d'água, sentiu algo mexer dentro dele. Não era emoção passageira, era uma certeza de que, naquele lugar, Deus estava falando diretamente com ele. No final da reunião, um dos irmãos mais antigos se aproximou do casal.
Eu não sei porquê, mas sinto que devo lhes dizer: não desistam. Deus já está agindo em favor de vocês. Aquelas palavras foram como um bálsamo. No domingo seguinte, Antônio voltou sozinho, determinado a buscar a Deus de todo o coração. Ele se ajoelhou no altar, derramando sua angústia em oração. Não pediu riquezas, apenas força para seguir em frente e um sinal de que não estava sozinho. Na segunda-feira, algo inesperado aconteceu. Um antigo colega de trabalho, que nem sabia da situação de Antônio, ligou oferecendo uma vaga temporária em sua empresa. Preciso de alguém de confiança, e você foi o primeiro que me veio à mente, disse. O salário não era alto, mas era o suficiente para quitar as dívidas mais urgentes e colocar comida na mesa. Antônio não teve dúvidas, era a resposta que havia pedido. Mas Deus não parou por aí. Nas semanas seguintes, outras portas começaram a se abrir. Um irmão da igreja, dono de uma pequena oficina, ofereceu a Antônio um curso de mecânica básica. Você tem jeito para isso, e aqui pode aprender enquanto trabalha, disse. Antônio aceitou, e o que era para ser um emprego temporário se tornou uma nova profissão. Hoje, ele tem seu próprio negócio, uma pequena oficina que sustenta sua família com dignidade. Dona Ana, que antes chorava escondido, agora sorria ao ver o marido de volta, cheio de propósito. Deus não só nos deu o pão de cada dia, mas nos deu de volta a alegria de viver, ela testemunha nas reuniões das irmãs. Os filhos, que antes sentiam o peso do desespero, agora crescem ouvindo histórias de como Deus nunca os abandonou. Antônio não se cansa de contar como tudo mudou depois que ele sábado na congregação. Eu pensava que estava no fundo do poço, mas Deus me mostrou que o poço era só a base para algo maior. Ele não tira a luta, mas nos dá força para vencê-la. Hoje, ele serve na igreja como diácono, ajudando outros homens que passam pelas mesmas dificuldades que ele já enfrentou. E assim, mais uma família descobriu que, na congregação cristã no Brasil, os milagres não são coisas do passado. Eles acontecem todos os dias, nas vidas daqueles que creem. Porque Deus não muda. Ele ainda ouve, ainda age, ainda transforma o que parece impossível em um testemunho de sua glória. Se você está passando por um momento difícil, não desista. A mesma mão que segurou Lucas, que levantou Antônio, pode segurar você também. Basta dar o primeiro passo. Basta crer. O milagre se completou quando ele entrou em casa naquela noite. A mesa estava posta, o cheiro do jantar enchia o ar, e os olhos da esposa, antes cheios de lágrimas e desespero, brilhavam com uma paz que só quem já viu a mão de Deus pode entender. Os filhos, que por meses ouviram discussões e sentiram o peso do medo, agora riam enquanto o pai contava como, naqueles bancos simples da congregação, Deus havia reescrito sua história. Não com ouro ou milagres estrondosos, mas com algo muito mais profundo, um coração transformado. Aquele homem que antes se afogava em dívidas, vícios e vergonha agora segura a Bíblia com mãos firmes e olha para o céu com gratidão. Não porque a vida ficou fácil, as contas ainda chegam, os desafios ainda vêm, mas porque ele aprendeu que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que não está sozinho neles. E isso fez toda a diferença. Reflexão final. Às vezes, pedimos a Deus que mude nossas circunstâncias, mas Ele quer mudar nós. O milagre não estava na solução instantânea, mas na coragem de se levantar, na humildade de pedir ajuda, na descoberta de que, mesmo no fundo do poço, Deus não nos abandona, Ele nos prepara. Aquela família não só sobreviveu, eles floresceram onde antes só havia ruínas. E isso, meu amigo, é a assinatura de Deus, transformar cinzas em beleza. Lição de vida. Se você está lendo isto hoje e sente que não há saída, lembre-se, Deus não trabalha com pontos finais, mas com vírgulas. O mesmo poder que ressuscitou Lázaro, que acalmou a tempestade, que deu a Antônio uma segunda chance está à sua disposição. Não espere tudo estar perfeito para crer. Comece onde está. Dê o primeiro passo. E veja Deus fazer do seu impossível o seu maior testemunho. Porque milagres não são apenas para os outros. Eles também são para você.